E aí, pessoal, tudo bom? Bom, esse vídeo de agora, ele é sobre uma função que tem na classe A, tá? Não só na classe A, tem nos outros Mercedes também, que é a tal da Tempmatic, que é o controle automático de temperatura interna do habitáculo. Isso aqui vale para muita gente que às vezes reclama que o ar-condicionado da classe A é doido, digamos assim, ele não é constante. Só que na realidade ele não é bem assim que ele funciona. O que acontece? Como o próprio nome já diz, ele é um controle automático de temperatura. Tanto que é por isso que aqui ele tem as temperaturas, ó, 16, 22 e 28 graus. Então o que acontece? Aqui em Curitiba, como é uma cidade que não faz muito calor durante grande parte do ano, só no verão que faz, geralmente eu sempre mantenho no 22 graus com o EC ativado. O que é o EC ativado? É o regime econômico. Então o que acontece? Ele não funciona o compressor do ar-condicionado. Então o que acontece? Ele, com o EC ligado, ele sempre vai só ventilar. Ele não vai atuar o condicionador do ar, no caso, condicionamento do ar. Então, enfim, para ele atuar da forma certa com o ar-condicionado, aqui não que ele não vá atuar, tá? Ele vai atuar, mas só que ele nunca vai gelar o ar, ele vai só manter a temperatura. Com o EC ligado, aliás, desligado, que daí é quando o ar-condicionado está atuando, ele vai fazer o cálculo. Vai fazer o cálculo entre esse sensor que está aqui dentro, que é aquele que fica fazendo aquele barulhinho, junto com o sensor de temperatura externa. Ele vai fazer um cálculo e vai ver quando que tem que ativar o compressor de ar ou não. Então, assim, o que acontece? Ele chega, por exemplo, aqui está 22 graus. Ele calcula que está acima de 22 graus dentro do carro, ele vai ativar o compressor do ar-condicionado e vai começar a gelar o ar. Ele caiu de 22 graus, ele vai cortar o compressor do ar e vai só ventilar. E também, por exemplo, digamos que que nem aqui ano passado, por exemplo, fez 7 graus negativos de sensação térmica. Aqui em 22 graus, quando eu liguei o ventilador, ele já começou a mandar ar quente. Mas ar quente mesmo, como se ele tivesse aqui, assim. Aí o que acontece? Ele corta lá o compressor e começa a mandar ar quente até a temperatura subir até 22 graus. Chegou a 22 graus, ele corta e começa a mandar a temperatura ambiente. E o mesmo serve para o ar-condicionado também. Por isso que o ar-condicionado, no caso do carro, ele não é constante. Só que tem uma forma de deixar ele constante sim. Aqui no, no menos, aqui no caso, no gelado total, ele sempre vai mandar ar gelado. Ele não vai ter esse cálculo. E o mesmo vale para o ar quente. Ele sempre vai mandar ar quente direto, não vai ter o cálculo. Ele só vai calcular nas posições 28, 22 e 16. Então, assim, uma outra coisa também. Para você que tem um carro que o ar-condicionado ele tá cortando logo que liga, um dos principais defeitos é isso aqui, ó. Tá vendo aqui a temperatura? 25,5 graus. Às vezes acontece ou o chicote aqui atrás do painel estar solto, um dos chicotes, ou lá na frente, no sensor que tem lá no para-choque, que é o sensor de temperatura externa, ele estar quebrado ou desligado. Aí aqui ele vai marcar sempre menos 38 graus. Então, tipo, o carro ele vai calcular que você está na Sibéria, por exemplo, o ar-condicionado nunca vai funcionar. Então é isso, tipo, ele sempre tem que estar funcionando. Uma outra coisa também, esse sensor aqui, ele suja com o tempo e, consequentemente, ele começa a ler errado e também começa a fazer muito barulho. Então, assim, dá para limpar ele, é fácil. Você vai tirar tudo isso aqui e vai sacar o sensor fora. Vai abrir, ele é uma fanzinha desse tamanho e dentro tem um termistor que é o que faz o cálculo da temperatura. Você vai limpar, tanto que a minha, quando eu limpei esse sensor, o termistor em si estava todo pegajoso assim. E a fanzinha ali, a ventoinhazinha, ela estava toda cheia de pó.
acumulado. Pense, 20 anos sem limpar, tinha bastante sujeira. Então eu fiz a limpeza, o ar-condicionado do carro está funcionando, ó, ok. Então é isso, o ar-condicionado do carro ele não é doido nem nada, a única questão é que tem que prestar atenção nas temperaturas. Uma outra coisa também que é interessante, que muita gente tem dúvida, tá? Esse carro aqui, assim como as outras Mercedes da época, o EC aqui, com ele ligado, assim, com a luzinha acesa, ele vai só ventilar o ar, tá? E com o EC desligado, ele vai manter o ar-condicionado funcionando e o Tempmatic ativo também. Com o EC ele vai manter o Tempmatic ativo também, mas o ar-condicionado nunca vai funcionar. Outra coisa também, o pessoal tem dúvida. Esse botão aqui, ele é um desumidificador de ar. Quando você aperta ele, ele vai começar a mandar ar seco. Isso é bom para dia de chuva, que está muito úmido. Você aperta, ele vai secar o ar dentro do carro. E ele funciona sozinho ou com o recirculador do ar ativo. Lembrando que o recirculador de ar ele também tem tempo, tá? Ele não fica o tempo inteiro funcionando. E isso também depende do cálculo daqui e daqui de cima. Tipo, ele varia. Às vezes é 5 minutos ele desliga sozinho, às vezes é 10, às vezes é 15, ou às vezes ele nem desliga, dependendo da temperatura que está dentro do carro e fora. Ele faz esse cálculo. Lembrando que o desumidificador de ar ele não funciona com o ar-condicionado desligado, tá vendo? Ele já desligou. Só que ele funciona com o recirculador. Ó, ele funciona, tá vendo? Você desativou, beleza. É isso que ele funciona. E uma outra coisinha também. Por redução de custo, na época, lá em 2003, a linha da classe A aqui no Brasil, esse dispositivo do Tempmatic, ele foi removido do catálogo. Então, assim, 99 até 2002, o carro tem esse sistema. Ele vai funcionar o Tempmatic. De 2003 em diante ele não tem, a Mercedes tirou. Mas isso não significa que não possa ser instalado. Você compra o sensor que tem aqui, passa a fiação aqui para dentro e liga aqui no módulo, ele vai começar a funcionar. No módulo, que eu digo, no módulo de ar, tá? E, pô, é chato de fazer? É um pouco, porque tem que desmontar aqui a tampa do airbag, tem que desmontar aqui e tirar essa moldura também. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças para fazer, ele é bem tranquilo. Se você tiver paciência e tiver conhecimento de elétrica automotiva, né? Tanto que nos carros de 2003 em diante, se você passar no Start Diagnosis ou em qualquer outro scanner que leia todos os sistemas do carro, a função do Tempmatic ele vai dar como falha. Só que não é bem uma falha, é porque não tem o sistema, então ele não vai reconhecer, ele vai apresentar como se fosse falha. Mas não é uma falha de verdade, tá? É só a ausência do sensor. Aí é isso, mas se você tem uma classe A anterior esse ano e tem esse barulhinho aqui, ou de repente, às vezes a pessoa, o dono anterior do carro não sabia para que servia e desligou o sensor, ele também vai dar erro lá. Então é só chegar, tirar isso aqui fora e conectar lá de novo que ele vai voltar a funcionar. Inclusive, o barulhinho aqui que faz, depois que você limpa o sensor, ele diminui bastante, tá? Ele fica um barulhinho óbvio por causa do motorzinho que tem ali dentro. Mas é bem menor do que quando está o sensor sujo. Beleza? Então, lembrando, o ar-condicionado do carro ele não tem nenhum defeito, não é erro de projeto, não é crônico, não é nada. A única coisa é que ele tem o Tempmatic que, como qualquer outro carro aí, ele vai calcular e vai fazer os parâmetros certos que tem dentro do carro. Mas não é nenhuma falha, não é nada, é só questão de aprender a usar. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só dar um grito de novo aí nos comentários que a gente dá uma ajuda aí. Beleza? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.